Leitura do livro O Poder Criativo de Deus para as Finanças. Introdução. O propósito desse livro, assim como nos anteriores, o poder criativo de Deus funcionará para você e o poder criativo de Deus para a cura. É revelar os princípios da Palavra de Deus para que você possa cooperar com eles e aplicá-lo em sua vida diária. A Bíblia não é simplesmente um livro de histórias ou um livro religioso. A Palavra de Deus é poder criativo. Esse poder ainda está na palavra, mas para que ele opere a seu favor, precisa ser liberado ao ser declarado com fé. Infelizmente, a maioria das pessoas está declarando palavras de medo e fracasso, falando com frequência da economia em queda, da falta de emprego e das finanças curtas. Elas estão declarando o que têm e tendo o que declaram. Eu o desafio a mudar o que você tem falado e a usar as palavras para trazer provisão de Deus para a sua vida. Ao falar e confessar esses versículos diariamente, a fé será criada em seu coração e você começará a ver o poder criativo de Deus mudar as circunstâncias da sua vida. Deus quer estar envolvido nas suas finanças. Ao longo da história da Bíblia, vemos que Deus tem muito a dizer sobre finanças. A moeda do Antigo Testamento era prata, ouro, terra, colheitas e rebanhos de animais. Os investimentos eram celeiros cheios de feno e armazéns cheios de grãos para semear e para alimentar os rebanhos. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Gênesis 13, 2. Essas eram as moedas usadas na época. Hoje usamos papel moeda, cartões de créditos e serviços bancários eletrônicos, mas os resultados são os mesmos. Trocamos essas coisas pelo que queremos ou necessitamos. Abraão ouvia Deus e Deus o abençoou e o fez prosperar. Ele aprendeu os princípios espirituais de prosperidade em primeira mão. Deus queria estar envolvido nas finanças de Abraão e Ele quer estar envolvido nas suas finanças também. Vamos ver alguns dos princípios fundamentais da prosperidade de Abraão. Ele ouvia e obedecia a Deus. Gênesis 12, 1 ao 4. Ele honrava a Deus que o fez prosperar. Gênesis 12, 7. Ele era generoso e evitava as contendas. Gênesis 13, do 5 ao 9. Ele era compassivo para com os outros. Gênesis 18, 24 ao 33. Se você quer que Deus esteja envolvido nas suas finanças e o faça prosperar, precisa honrar esses princípios básicos. Você não pode ser ganancioso e prosperar verdadeiramente. Não há nada de errado em querer abundância para si mesmo e para sua família, mas dar a Deus e ser generoso com os outros é parte da lei espiritual. Há aqueles que distribuem generosamente e, no entanto, recebem mais. Há aqueles que retêm mais do que é apropriado ou do que é justo, mas isso só resulta em perda. A pessoa liberal será enriquecida e aquele que rega também será regado. Provérbios 11, 24 e 25. Salomão entendeu os princípios da prosperidade. Ele era um dos homens mais ricos de todos os tempos. Seus provérbios revelam muita verdade sobre finanças. Honra ao Senhor com
teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lugares. Provérbios 3, 9, 12. Aquele que dá ao pobre não terá falta, mas aquele que esconde os olhos da necessidade deles terá muitas maldições. Provérbios 28, 27. Em 1 Reis 3, o Senhor aparece a Salomão e diz: Pede-me o que queres que eu te dê. Essa seria uma pergunta perigosa para algumas pessoas, mas Salomão apenas pediu um coração cheio de entendimento para ajudar o povo. Em resposta, Deus deu a ele sabedoria, e por ele não ter sido ganancioso para si mesmo, também te dei o que tu não pediste, tanta riqueza quanto honra, para que não haja ninguém entre os reis iguais a ti, por todos os teus dias. 1 Reis 3:13. Deus quer suprir suas necessidades com abundância, mas para alcançar verdadeiras riquezas, suas motivações devem ser abençoar os outros também e estabelecer a aliança de Deus. E cuidado para que não digas na tua mente e no teu coração: meu poder e a força do meu trabalho me adquiriram estas riquezas. Mas te lembrarás ardentemente do Senhor teu Deus, pois é Ele quem te dá o poder para adquirires riqueza, para que Ele possa estabelecer a sua aliança que jurou aos teus pais, assim como hoje se vê. Deuteronômios 8, 17, 18. Do livro de Gênesis, a palavra de Jesus é escrito de Paulo. Vemos provas de que Deus realmente quer estar envolvido em nossas finanças. Ora, se Deus vestes assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 30, 33. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1, 2. Quando dispomos nossa alma para prosperar e se alinhar com os princípios de Deus, então podemos ver a prosperidade financeira se manifestar em nossa vida. Queremos compartilhar com você algumas das coisas que aprendi na minha vida sobre prosperidade e finanças. Meu combate pessoal de fé. Há vários anos investi uma quantia bem grande em uma sociedade comercial. Eu havia colocado lã, Juízes 6, 37, 40, diante do Senhor sobre aquele acordo de negócios. Bem, todas as lãs saíram exatamente como eu havia pedido, mas eu realmente fui tosquiado. Como você pode ver, Paulo disse em 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus destes séculos cegou o entendimento dos incrédulos para lhes não resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo disse que Satanás é o Deus deste mundo físico, e Satanás sabia sobre a lã que eu havia colocado à prova. Hoje eu fui capaz de encontrar uma maneira melhor de descobrir a vontade de Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Na época, porém, eu ainda dependia das lãs. Eu havia vendido uma pequena fazenda e investido dinheiro nesse negócio,
perdi quase todo o investimento original e mais de $25.000. Por causa da confusão que o inimigo causou, perdi a fé e me tornei uma pessoa negativa em relação à vida. Pensei que Deus havia feito aquilo comigo. Foi isso que Satanás colocou na minha mente. Depois de vários meses, percebi que os pensamentos negativos na minha mente não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então o inimigo tentou me convencer de que eu havia falhado com Deus e ele estava zangado comigo e que essa era a razão de eu ter perdido o dinheiro. Sei que essa história parece familiar para muitos, porque ela é uma mentira favorita do Satanás. Usa para trazer condenação e confusão ao povo de Deus. Minhas confissões governarão. Com o estado mental confuso, eu acabei me tornando negativo. Comecei a dizer, não importa o que eu faça, nada vai dar certo mesmo. Eu ainda estava cultivando cerca de 800 ares de terras naquela época, de modo que eu voltei minha atenção para o cultivo. Eu sabia que eu podia fazer isso bem, porque eu sempre havia sido bem-sucedido nessa área. Mas depois que me tornei negativo, eu plantava algodão e dizia, bem, não faz diferença a profundidade que eu vou plantar, provavelmente choverá 7 centímetros e não vai brotar nada mesmo. Choveu e o algodão não brotou. Plantei novamente, dessa vez mais raso, cerca de 1 centímetro, e saí dizendo a quase todas as pessoas que eu encontrava, agora vamos ter seca e não vai chover por 3 semanas. E aconteceu exatamente como eu havia dito. Na terceira vez que eu plantei naquele ano, fiz mais declarações negativas. Quanto mais problemas apareciam, mais negativo eu me tornava. Esse é o ciclo de Satanás. O terceiro plantio produziu cerca de 2/3 de pés de algodão. Ainda consigo ouvir minhas palavras. Agora provavelmente virá o frio antes da época e o matará antes que ele se abra. E foi exatamente o que aconteceu. Durante 2 anos inteiros, confessei a mesma coisa e recebi exatamente o que eu disse. Cultivei 800 acres durante esse período e não ganhei dinheiro suficiente para pagar minha carteira de motorista. O trabalho de cultivo, que era o que antes funcionava para mim, não funcionava mais. A mesma terra que um dia produzirá abundantemente, agora se recusava a gerar frutos. Eu ainda estava ofertando. Eu ainda acreditava em Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mas isso não estava funcionando para mim. Eu orava, eu me arrependia, eu pedia a Deus para me fazer prosperar. Nada funcionava. Eu ainda estava negativo. Minhas confusões destruía minha oração. Eu via fracasso em toda parte em que eu olhava. Eu acreditava nisso e o confessava diariamente. Eu era um fracasso e estava no limite financeiro falando. Eu havia acabado de pedir um empréstimo de $100.000 para pagar as contas atrasadas. Eu estava tão pobre que não podia pagar nem mico. Eu ia à igreja, mas não conseguia extrair nada do culto porque eu estava me preocupando com as finanças. Então, um homem batista foi na minha casa um dia. Ele carregava alguns livros. Lembro-me de folhear um dos livros e ler alguns parágrafos aqui e ali. O título do livro era Pensamento Certo ou Errado, de Kenneth Hagin. Ele era diferente de todos os livros que eu já havia lido. Cada parágrafo ia direto ao ponto. Lembro-me até hoje de uma das primeiras afirmações que eu li. As pessoas que pensam errado acreditam errado, e quando elas acreditam errado, elas agem errado. Essa afirmação explodiu dentro de mim, como uma bomba. Parecia que alguém havia acendido uma luz dentro de mim. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Eu soube instantaneamente que aquilo era verdade. Encomendei aquele livro e mais um sobre confissões. Comecei a cavar
palavra de Deus para ver onde eu estava deixando de seguir esses princípios. Mas eu nunca havia ouvido ninguém pregar sobre Marcos 11, 23, 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que ele se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. Tenho certeza de que eu havia lido isso, mas não significava nada para mim. Eu não fazia ideia de que se eu podia ter o que se diz. Mas quando comecei a estudar em espírito de oração o que Jesus disse sobre as palavras, a boca e a oração, Deus começou a me revelar essas coisas. Lembro-me de uma manhã, quando eu estava orando, eu disse: Pai, eu orei e isso não está funcionando. Ele falou claramente ao meu espírito: O que você está fazendo? Eu disse: Eu estou orando. Não, você não está. Você está reclamando. O Senhor me disse e continuou: Quem lhe disse que isso não está funcionando? Isso me abalou. Pensei por um instante e depois disse: Bem, eu acho que o diabo disse isso. Então, o Senhor falou ao meu espírito algumas coisas que transformaram totalmente minha vida. Ele disse: Eu apreciaria se você parasse de me dizer o que o diabo disse. Você tem orado, me pedido para fazer prosperar e para afastar o diabo de você. Mas não sou eu quem está lhe causando problemas. Você está debaixo de um ataque maligno e eu não posso fazer nada a respeito. Você tem me impedido pelas palavras da sua própria boca. E isso não vai melhorar até você mudar suas confissões e começar a concordar com a minha palavra. Você está agindo com base no medo e na incredulidade. Você estabeleceu as palavras do maligno em seu nome. Pela sua boca você tem liberado as habilidades do inimigo. Se eu fosse fazer alguma coisa a respeito, eu teria de transgredir a minha palavra, e eu não posso fazer isso. Eu havia recebido o suficiente da palavra do Senhor em mim para que Ele pudesse falar comigo inteligentemente sobre o problema. Até então, Ele não tinha uma base sobre a qual pudesse falar comigo, pois eu havia expulsado a sua palavra e citado o inimigo. Durante os próximos meses, Ele falou muitas coisas ao meu espírito que transformaram totalmente o meu modo de pensar. Ele disse: Eu estou a seu favor. Eu quero que você prospere, mas quero que você faça isso de uma maneira que opere um valor eterno em você, usando sua fé e agindo com base na palavra. O poder de ligar e desligar não está no céu, ele está na terra. E se você não der o primeiro passo, isso não será feito. Então ele continuou: Estude e sonde a minha palavra em busca de promessas que digam a respeito a você como crente. Faça uma lista e confesse-as em voz alta diariamente. Elas edificarão seu espírito ao longo de determinado período. Então, quando essas verdades estiverem estabelecidas no seu espírito, elas se tornarão verdade em você. Você pode ter o que você confessa. A maioria dos cristãos que é derrotada em suas finanças é assim porque acredita e confessa as coisas erradas. Eles têm dito as palavras do inimigo, e essas palavras os mantêm cativos. Como Jesus afirmou em Mateus 17:20, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E em Marcos 11:23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.
Nessas passagens da Bíblia, Jesus nos diz que aquilo que acreditarmos e dizemos afeta o mundo natural, inclusive nossas finanças. Deus nos deu sua palavra para que pudéssemos entender essas leis espirituais que governam o universo. Existem leis espirituais, assim como existem leis naturais, como a gravidade e a lei da elevação. Quando você trabalha com essas leis, elas trabalham para você. Quando você trabalha contra as leis espirituais de Deus, elas trabalham contra você. Quando você fala negativamente sobre sua situação financeira, você tem o que você diz que acredita. Eis uma lei espiritual muito importante. Você pode ter o que você confessa. Com suas palavras, você pode escolher a vida ou a morte, a pobreza ou a riqueza, a doença ou a saúde. Você pode dar o dízimo, dar 10% para a igreja, trabalhar duro e orar por prosperidade todos os dias. Mas se suas palavras forem negativas e contrárias à palavra de Deus, você pode ficar atolado em dívidas, lutando para segurar as pontas. As palavras são poderosas, mas a palavra de Deus é cheia de poder criativo. Quando você concorda com o que Deus disse sobre você e declara suas palavras, as circunstâncias começam a mudar e a se alinhar com a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você prospere. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1, 2. Se você tem alguma dúvida que Deus quer que você prospere, você não poderá liberar sua fé para as finanças. Aquilo que você acredita e fala controlará sua situação financeira. Comece confessando o que a palavra de Deus diz sobre as suas finanças. A vontade de Deus é que eu prospere e tenha saúde, assim como a minha alma prospera. O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo e as bênçãos de Abraão são minhas. À medida que confesso o que Deus diz sobre você, isso o transforma e também as suas circunstâncias. Se você tiver alguma dúvida sobre a vontade de Deus para a sua prosperidade, leia Deuteronômios 28. Deus disse a Moisés e aos filhos de Israel que a bênção e a maldição estavam diante deles. Se eles escolhessem dar ouvidos diligentemente à voz do Senhor e cumprir todos os seus mandamentos, então eles seriam abençoados em todas as áreas. Tudo o que eles tocassem prosperaria. Se eles escolhessem não dar ouvidos à voz do Senhor, então eles seriam amaldiçoados com pobreza, doença e morte espiritual. É tão certo que a pobreza é uma maldição quanto a doença e a morte espiritual também são. Mas Cristo nos redimiu na maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, 13 e 14. Uma das maldições em Deuteronômios 28 foi a pobreza e da destruição financeira. Fomos redimidos da destruição financeira. Declare sua redenção financeira. Deus já fez isso por você. A bênção de Abraão incluía prosperidade financeira. Ele tornou-se um homem muito rico. Através de Jesus, a bênção de Abraão vieram sobre nós quando recebemos a promessa através da fé na palavra de Deus. Uma quantidade imensa de cristãos pensam que a prosperidade é uma maldição, mas isso não é verdade. Eles foram estagnados. Conversei com uma cristã que comentou: sou pobre e não posso me dar ao luxo de ter as coisas que as outras pessoas podem comprar.
Essa pode ter sido uma afirmação verdadeira sobre a atual condição financeira dela, mas o que me impressionou foi que ela disse isso com orgulho e presunção. Era óbvio que ela achava que era uma cristã melhor por ser pobre. A palavra de Deus afirma que a pobreza é uma maldição. Veja a verdadeira intenção de Deus. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu-te aos teus pais, como hoje se vê. Deuteronômios 8:18. Se você pode ser convencido de que a pobreza é uma bênção, então Deus não poderá estabelecer sua aliança através de você. Se você vive na pobreza e na necessidade financeira, essas palavras não são um juízo contra você. Você pode ser pobre, mas não se orgulhe disso. Para sair da pobreza, você precisa abrir mão dela e de qualquer vantagem que pense que ela lhe dá.